Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós estaremos calculando o comprimento de uma passarela utilizando a lei dos cossenos. Com o software GeoGebra, provaremos esse valor. Então, vem comigo. A prefeitura de uma cidade está estudando a viabilidade de construir uma terceira passarela sobre a rodovia, ligando os bairros A e B diretamente a partir das passarelas já construídas. Então, nós temos aqui o ponto A, nós temos aqui o ponto B, e essa é a futura passarela em questão. O acesso atual é feito pelas passarelas 1 e 2, então está aqui a passarela 1, passarela 2, que ligam os bairros A e B, respectivamente, ao ponto P. Então está aqui o ponto P. Medições feitas pela empresa contratada mostram que as passarelas 1 e 2 medem, respectivamente, 130 metros e 220 metros. E o ângulo formado entre elas é 60. Então, nós teríamos aqui o valor do segmento PA, 130, o valor do segmento PB, 220, e esse ângulo aqui de 60 graus. Se o projeto for aprovado, quantos metros de extensão terá a passarela que ligará diretamente os dois bairros? Admita que as extremidades A, P e B estejam na mesma altura em relação ao solo. Então, ele quer saber o tamanho dessa medida X, né? Que seria o comprimento da passarela. Então, nós primeiro vamos fazer a construção dessa figura utilizando o software GeoGebra para provar esse valor e depois nós vamos calcular utilizando a lei dos cossenos. Então, vamos lá no GeoGebra. Então, aqui no GeoGebra, nós vamos fazer primeiro uma semirreta AB, e aí esse ângulo ele tem que ter uma amplitude fixa, né? Ele precisa ser igual a 60 graus, então 60 graus no sentido anti-horário mesmo. E daí nós temos aqui o ângulo de 60 e a outra semirreta tem que sair de A e passar aqui por B' para garantir que esse ângulo é de 60 graus. Eu vou ocultar B e B' porque nós vamos gerar outros pontos, né? Lembrando que esse aqui é o ponto P, então já vamos renomear. E aí essa medida aqui superior que contém o ponto a questão disse que é 130 metros, né? Então, nós vamos fazer uma circunferência de centro e raio definidos, né? Ela vai sair de P e o raio dela será justamente 130. E daí a gente não vai ver inicialmente, porque fica muito grande, né? Mas vamos reduzir aqui o valor, que a gente vai ver aí essa circunferência. Bom, fazendo isso, eu estou garantindo que, gerando aqui esse ponto de interseção, que ele já chamou de A, e aí nós vamos ocultar essa circunferência. Então, fazendo isso, eu garanto que essa distância é 130. Então, vamos lá. PA, 130. Tá aí. Assim como a questão diz. De forma análoga, vamos fazer agora o ponto B, nessa parte aqui de baixo, que seria a outra via, né? E aí ela tem que ter um tamanho 220. Então, círculo de centro e raio, agora 220. Então, tá aí. Opa. Tá aí, vamos diminuir mais um pouquinho. E aí o que eu queria novamente era essa interseção. Ela vai determinar o ponto que ele chamou de C, mas eu vou renomear de B. E essa circunferência eu também não quero mais vê-la, tá? E aí com isso eu garanto que essa distância de P até B é 220. Bom, feito isso, nós agora vamos ligar aí os pontos A até B, que é a passarela que eu quero, né, que é o segmento. E aí eu quero essa medida. Eu vou dar um destaque aqui para ela. Vamos colocar em vermelho. E aí o tamanho dela a gente já está vendo aqui, ó, 191,57. Mas eu vou fazer aparecer. Então, de A até B, 191,57. E essa seria a nossa resposta da questão. Então, essa seria a construção da figura. Lá no exercício ele disse que a figura do livro estava sem escala e tudo mais, mas aqui
nós temos uma figura construída exatamente dentro das medidas do que seria no real, só que em escala proporcional, né? Então, com isso, nós agora vamos voltar lá para os slides para mostrar o processo de construção da lei dos cossenos para resolver a questão. Mas olhando aqui na figura, como é que eu sei que eu vou usar a lei dos cossenos? Primeiro, o que eu quero está de frente para o ângulo, só existe um ângulo e eu tenho as outras duas medidas. Então, quando isso acontece, claramente a questão está direcionando para que você utilize lei dos cossenos para resolver. Então, vamos lá voltar para os slides. Bom, então para você representar a lei dos cossenos, né, você observa que o lado que você quer está de frente para o ângulo, ok? Então você vai começar a escrita da fórmula a partir dele. Então você vai ter que a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado, que são aqui as outras duas medidas, b e c, como se fosse um teorema de Pitágoras, né? Só que não é, porque o ângulo aqui A não é 90, mas esse começo lembra muito, né? Menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo A, que é o ângulo que o segmento A está de frente. Então, percebe que eu comecei com a letra A, porque o ângulo que eu tenho está de frente para ele. Você poderia ter começado por B ou por C. O problema é que você não tem a medida do ângulo B e do ângulo C. Daí a fórmula não fica eficiente. Então a dica é sempre começar pelo lado que está de frente para o ângulo. E agora nós vamos resolver a questão substituindo os valores. Então a questão me disse que esse segmento AP mede 130, esse segmento BP mede 220, esse ângulo APB mede 60 graus, e eu quero o segmento AB, que eu vou chamar de X. Então, na minha escrita, eu começo pelo segmento X. Então, você vai ter que x quadrado vai ser igual a 130 ao quadrado, mais 220 ao quadrado, menos 2 vezes 130 vezes 220, vezes o cosseno do ângulo, que é de 60 graus. Bom, aí agora é conta, né? Então, x quadrado, vamos puxar aqui a calculadora. Então, 130 ao quadrado dá 16.900. 220 ao quadrado dá 48.400, menos 2 vezes. Eu vou optar em multiplicar aqui o 130 pelo 220. Eu vou deixar esse 2 aí quieto, vocês vão já entender por quê. Então, 130 vezes 220, que dá 28.600. E o cosseno de 60 graus, nós já sabemos que é 1/2, né? Olha por que eu não multipliquei pelo 2. Eu já estava prevendo aí que ele ia desaparecer. Então, na calculadora direto, o que é que eu vou fazer? Vou fazer essa soma e vou subtrair de 28.600. Então, x ao quadrado será igual. Vamos fazer aqui essa soma, 16.900 mais 48.400 menos 28.600. Vai dar 36.700. E aí x será a raiz quadrada desse 36.700, que nós vamos encontrar aproximadamente, voltando aqui no GeoGebra, eu estou esperando encontrar esse valor, 191,57, que a gente já havia provado que seria ele, né? Então, raiz quadrada, bora lá? Olha aí, 191,57 metros, aproximadamente, né? Como a gente já estava esperando. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.